E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para compartilhar com vocês algumas histórias, alguns cases e, por que não, algumas questões do nosso dia a dia, né? Que nós vivenciamos, presenciamos, sofremos, choramos, damos bastante risada, nos divertimos. Então, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu ouvi que eu achei muito interessante, né? Que tem muito a ver com a gente em muitos momentos da nossa vida. Bom, certa vez um garotinho pediu para os pais para ir ver uma apresentação no circo que ele nunca tinha presenciado. Os amiguinhos falavam muito bem desse circo, ele via por toda a cidade, em outdoor, propaganda a todo momento dessa apresentação e ele ficou encantado, né? Porque ia ter animais, iam ter vários personagens, né? E ele ficou realmente com muita vontade de ver essa apresentação e ele pediu para os pais dele e os pais falaram: ok, eu vou levar você. E no final de semana seguinte ele foi e ele ficou encantado com os animais, ficou encantado com os palhaços, com o show de mágica, com a apresentação no geral, né? E ao final da apresentação ele pediu para ver onde os animais ficavam, né? Na jaula dos animais, assim, do lado de fora, claro, não para ver por fora como que funcionava toda essa questão, onde os animais ficavam descansando após a apresentação, enfim. Chegando lá, ele viu que o elefante ele ficava muito amuadinho, quietinho, preso apenas por uma algema, né? E elefante é super forte, né? Ele destruiria aquela algema em 2 tempos, né? O que é uma algema para um elefante? Pelo tamanho dele, pela força dele, né? O elefante é um dos animais mais fortes, se não o mais forte do nosso universo, né? Então, ele ficou se questionando, nossa, por que, né, que o elefante ele se considera preso por uma algema, ele não faz esforço nenhum para se soltar e ficar junto com outros animais não tão fortes, né? Bom, ele perguntou para os pais. Os pais ignoraram a questão, desconversaram e ele continuou com a dúvida. Ele chegou na escola na semana seguinte e perguntou para a professora, falou: olha, professora, eu vi que o elefante ele é muito grande, né? E por que ele se coloca nessa posição de ficar preso por uma algema, uma simples algema, né? Onde ele se soltaria em 2 tempos dessa algema. E a professora falou: olha, ele foi treinado para ficar preso a essa algema. E aí ela explicou para ele o que significava a palavra treinamento e tudo mais. E com isso, a gente pode tirar um ensinamento, né? Ou seja, o elefante, ele já foi um elefante bebê. E quando ele era um elefante bebê, ele ficava preso por essa algema, tranquilamente, porque ele não tinha força suficiente, ele foi condicionado a ficar preso a essa pequena, né, algema. E ele foi crescendo com isso na cabeça, né, com esse condicionamento. A memória dele ficou presa nesse ensinamento, nesse treinamento de que ele ficaria preso, né? Apesar de ele não tinha conhecimento da força que ele tinha, né? Então, ele se condicionou, ele foi condicionado, ele ficou com essa memória de que eu nasci para ficar preso e vou ficar preso, né? Bom, ele cresceu e ele continuou com essa experiência na memória de que ele ficaria preso mesmo, que ele não conseguiria se soltar.
sem ter ideia do tamanho, né, que ele tem na fase adulta, sem ter ideia do tamanho da força que ele tem, que ele é um dos mais fortes animais nesse mundo animal. Então, o que eu tirei assim de mensagem, de aprendizado, de como que eu pude associar isso ao nosso dia a dia, às nossas experiências? Quantas vezes nós não ficamos presos a experiências do passado, né? Quantas vezes nós não ficamos lá atrás com esse pensamento de que eu sou fraco, de que eu nasci para ser assim, de que nada vai dar certo na minha vida, porque eu não sei o porquê que eu vim ao mundo, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei, aliás, as coisas nunca deram certo para mim, não vai ser agora que vão dar. Quantas vezes as pessoas condicionaram, nos treinaram a ficar com essas experiências negativas? Quantas pessoas não falaram pra gente: você não vai conseguir, você não é capaz, se coloque no seu lugar, né? Não sonhe tão alto. Quantas vezes nós não nos transformamos nesse elefante bebê que foi condicionado a ficar amarrado a uma algema, sem saber que nós temos uma força gigante, que nós conseguiríamos sim sair, desapegar dessa algema, quebrar essa algema com uma facilidade tremenda. Mas não, nós ficamos presos naquela experiência do passado ou naquilo que alguma pessoa muito importante pra gente falou, né? Por muitas vezes, não porque nós temos uma índole má, não porque nós queremos o mal de outras pessoas ou porque nós somos egoístas, mas muitas vezes nós precisamos tomar algumas decisões que não serão favoráveis a outras pessoas, né? Outras pessoas podem ser contra aquela condição, aquela opinião, aquela certeza que nós temos. E vem outras pessoas e colocam, né, jogam um balde de gelo na nossa cabeça e aí você fica condicionado àquela realidade. Veja, quando nós nos abrimos para esse treinamento, para essa condição, para essas palavras, né? Enfim, cada vez que nós nos abrimos, nós estamos treinando para que aquilo não mude. E quantas vezes na nossa vida nós precisamos tomar decisões difíceis para mudar aquela situação? Pode ser que o elefante achou também que aquela era uma condição confortável. Não, eu vou ficar aqui porque se eu tentar me soltar também, o que vai acontecer? Vão acontecer outras coisas. Eu vou ter que utilizar minha força para outras coisas, eu vou ter que buscar outras coisas, eu vou ter que ir até essas coisas. Então é melhor eu ficar por aqui. Existe também essa questão. E existe a questão do condicionamento, que ele foi treinado para ficar ali. Será que nós fomos treinados a não soltar nossas algemas desde lá de trás? Ou será que nós estamos com medo de buscar a segunda fase, de buscar um novo processo? Segunda, terceira, quarta, quinta fase. O medo, ele nos paralisa. Por muitas vezes nós não tomamos decisões porque estamos paralisados no medo. Ficamos no e se.
E se não der certo? E se for difícil? E se eu me machucar? E se nada mudar? E se eu me arrepender? Mas a gente tem que começar a ver a metade do copo cheio, lembra? Quando nós colocamos metade enchemos um copo pela metade, nós temos duas vertentes. Metade do copo tá cheio e metade do copo tá vazio. Qual que você vai escolher para você? A certeza que você não tem certeza do que vai acontecer? Ou a certeza de ficar na mesma situação que você está? Saiba que para a gente conseguir cicatrizar algumas feridas que estão ainda em nós, abertas, mas lá guardadinhas, que a qualquer momento pode sangrar novamente, a gente tem que aprofundar nelas. A gente tem que seguir de encontro a essa ferida. Ah, mas isso me machuca muito, eu não quero voltar nesse assunto, eu não quero voltar nessa memória ruim. Mas por que você não quer voltar? Saiba que isso pode estar atrapalhando a sua vida. Ah, mas aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade, eu era uma criança, eu não sabia o que estava acontecendo ainda. Sim. Você pode ter sido condicionado, treinado desde os 10 anos de idade. E hoje você está com diversas situações acontecendo na sua vida que você não sabe o porquê, que você não entende o porquê, justamente por conta desse condicionamento de tantos anos atrás. Veja, quando nós nos machucamos, isso eu falo de corpo físico, pele, nós deixamos a ferida aberta ou nós buscamos o mais rápido possível parar de sentir dor e cicatrizar aquela ferida? A mesma coisa acontece com nossas experiências negativas. Quando acontece, muitas vezes a gente não entende o porquê, mas acontece. E o que nós fazemos? Ah, foi ruim, deixa lá no cantinho, um cantinho aqui. E depois eu vejo. Ela vem à tona na primeira ou na segunda decepção ou episódio ruim que você vive. E quando ela vem à tona, como ela estava aberta, foi machucada de novo. Imagina uma ferida aberta que foi machucada novamente. Dói, né? Dói mais do que a primeira vez, às vezes. Por isso que eu comento tanto aqui nas redes sobre o processo terapêutico. Ele não é tão importante quanto o físico, mas é importante sim. Nossa mente não é nosso cérebro não é um órgão, como outro qualquer, como o coração, por exemplo. E a gente não precisa cuidar do coração, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa... fazer os nossos exames periódicos. E por que o cérebro não precisa ser cuidado? Ah, mas eu cuido do meu cérebro, eu faço exames com o especialista nessa área, né, o neuro, eu faço acompanhamento, eu vejo que tá tudo bem, né? Mas a mente precisa ser cuidada também. A nossa mente guarda muitos terabytes, né? Tem um espaço gigantesco.
E muitas vezes as memórias ruins vêm mais à tona do que as memórias boas. Por que você acha que isso acontece? Eu te explico. As memórias boas é o que você estava esperando que acontecesse. As experiências boas é o que nós esperamos. Vivenciamos aquele momento e foi. Passou. Foi bom, foi prazeroso. Mas as memórias ruins não são esperadas. E muitas vezes nós temos dificuldade em entender, absorver o ensinamento que aquilo trouxe. E aí o que nós fazemos com essas experiências ruins? Fica guardada até o próximo momento ruim que eu vivenciar. Cada pessoa tem uma forma de lidar com as experiências ruins. O elefante, ele levou aquela experiência para a vida toda. Dificilmente ele vai conseguir se libertar dessas algemas. Mas e a gente? Será que a gente vai conseguir se libertar dessas algemas? Desse treinamento? Dessa condição? Em momento algum, nós deixaremos de amar quem nos condicionou a esse sentimento. Isso quando eu falo os nossos pais, quem nos criou. Mas se eu tenho um namorado, se eu tenho um amigo, se eu tenho um chefe que tenta me condicionar a uma situação negativa, se eu sofro violência no meu relacionamento, se eu sou ofendida, se eu sou discriminada, se eu sofro assédio no trabalho, as pessoas estão tentando me condicionar. Eu não tenho por que amar essas pessoas. O autoconhecimento parte daí. Do que você quer e do que você não quer para sua vida. Eu costumo falar que se você souber o que você não quer, já é um ótimo começo, excelente. A partir daí nós vamos trabalhar o que você quer. Só que precisa quebrar essa algema. Quantos elefantes condicionados nós não temos no país, no mundo, presos a uma experiência ruim e se lamentam por isso, porque não conquistaram o autoconhecimento. Mas já que eu não sei o que eu quero e não sei o que eu não quero, tudo bem, não tem certo, não tem errado quando a gente conversa sobre mente humana, sobre sentimentos, sobre emoções, sobre raivas, sobre experiências. Não tem. Nós temos que nos adaptar, entender, aceitar e nos conhecer. Saber qual é o nosso limite. Então, como que eu faço para alcançar minha realização plena, já que eu tanto quero e eu vim e eu procurei por você para isso? Equilibrar todas as áreas da sua vida. Ah, mas isso é impossível, não tem como. Tem. O que não tem como é nós ficarmos presos a essa algema, sabendo que nós temos uma força de elefante. E essa força é que vai fazer com que nós nos conhecemos por completo, interno, externo,
e começar a caminhar para a nossa realização plena. Você é o elefante condicionado? É o elefante preso na algema? Ou você é o elefante que foi condicionado e que quer se libertar dessa algema? Porque veja, pode ser doloroso, pode ser um processo muito doloroso, se você sempre ficou preso nessa algema. Para você sair daí, muitas coisas vão acontecer. Você vai entrar em contato com você. Sabe o tempo que nós passamos nas redes sociais? Eu vou desafiar você a passar dentro de você. E isso são para os fortes, assim como o elefante é. Quem busca o seu autoconhecimento, quem busca a sua autorrealização, quem está disposto ou disposta a viajar nessas experiências e curar essas experiências e aceitar e lidar com elas, são elefantes que em algum momento foram condicionados, mas hoje não mais, não aceitam mais essa condição. Não aceitam mais esse treinamento. Essas pessoas estão buscando novos treinamentos, estão buscando novas condições. Por mais que doa, vai doer. A ferida aberta não dói para cicatrizar? A gente não leva pontos? Quantos pontos nós não levamos no joelho quando era criança? Quantos metiolates a gente não passou e ardeu? E por que que ardeu? Porque estava curando. O processo de cura dói. Mas é para um bem maior. Se você busca o autoconhecimento, se você quer ser realizado, realizada plenamente em todas as áreas da sua vida, e quando eu falo todas as áreas, questão física, questão emocional, mental e questão espiritual. Como estão essas áreas? Será que nós não estamos condicionados e por isso a gente não consegue evoluir? Será que o medo das coisas novas que vêm por aí, incertas, não nos bloqueiam? Eu desafio você a passar mais tempo dentro de você. A nossa vida não se resume em rede social. A nossa vida não se resume nas experiências negativas que nós passamos. A nossa vida não se resume aos treinamentos que nós tivemos. Os treinamentos que nos barraram, que nos prenderam, que nos colocaram algemas. A nossa vida não será completa se for assim. Se eu quero a realização, se eu quero o meu autoconhecimento, me conhecer do dedinho do pé até o último fio da cabeça, eu tenho que ir a fundo. Eu tenho que passar mais tempo dentro de mim. Mas já que passar muito tempo dentro de mim, os pensamentos ruins vêm, a ansiedade, o que vai acontecer amanhã, é destrutivo para mim, não é bom. É por isso que nós estamos aqui.
Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós estamos aqui. Eu estou aqui para te ajudar a se aprofundar, a passar mais tempo em você. Quanto tempo você tem passado dentro de você? E não adianta passar tempo dentro da gente só por passar. Ficar rolando os feeds dentro da gente, não. É justamente identificar o que eu quero e o que eu não quero. Por que determinada área da minha vida não tá andando? Por que eu tô preso na algema na minha questão, na minha profissão? Por que não anda o meu relacionamento? Por que a relação com os meus filhos é tão difícil? Por que a relação com meu pai, com a minha mãe é tão ruim? Ah, mas aí depende da outra parte. Não depende de mim, a minha parte eu fiz. Fez mesmo? Eu te pergunto. Você fez tudo. Não tem mais nada para fazer? Será? Eu pergunto para você. Se você está condicionada, se você está treinado ou treinada nessa condição e você não está feliz com essa condição, se você não está feliz com a sua vida, o que falta para você quebrar essas algemas? Porque você sabe que você é forte. Você sabe que você tem força para quebrar essa algema pequena. Você sabe disso. Mas o que está faltando? O que falta para você demonstrar a força que você tem? Você está com medo? Eu tô aqui para te ajudar. Tá cômodo? Tá feliz? Mesmo estando cômodo? Bom, acho que foi muito interessante essa história. Quando eu ouvi, né, eu fui me aprofundar na história e eu gostei muito de tudo isso, né? Até pelo fato do garotinho perguntar para os pais não responder, e o garotinho, na curiosidade, foi perguntar para a professora, e a professora ensinou para ele o que era treinamento, e ficou essa lição pra gente, né? Será que eu estou condicionada a um treinamento do passado? Será que eu estou condicionada a uma experiência do passado e aí eu não consigo avançar para a próxima fase da minha vida? Ou será que eu quero sair dessa condição? Eu estou, mas eu quero sair dessa condição e demonstrar a força que eu tenho. Fica a reflexão para vocês, para mim. E contem comigo para o que precisar, tá bom? Me sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, tem o meu site também, que vocês puderem compartilhar, eu estou aqui para acolher qualquer dúvida que vocês tiverem. E o que eu posso falar para vocês é: sejam elefantes, mas não condicionados a uma situação. Mostrem a força que vocês têm. Coloca para fora essa força, que essa algema pequenininha, fraquinha, não vai ser nada. Vocês vão quebrar em 2 tempos.